Família, estamos de volta hoje, mais um estudo e dando continuidade ao nosso encontro no domingo passado, o Evangelho por Emmanuel, as cartas de Paulo. Não deu tempo para ler o texto intitulado Diante da Irritação, que está na Revista Reformador, de setembro de 1976, na página 272. Então, nós vamos fazer essa leitura. Eu estou fazendo agora, no domingo mesmo, não deu tempo dessa semana de eu antecipar. Então, o vídeo vai chegar um pouquinho mais tarde, mas vai chegar. Nós vamos lá para a passagem de Efésios. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Já falamos sobre o sentido dessa expressão crise, para que a gente pudesse fazer uma reflexão, uma proposta inclusive de mudança de perspectiva. Tirar essa palavra crise do lugar mais pesado, mais negativo, e entender que crise simplesmente é um momento em que há um abalo, passamos por um abalo, passamos por um... A gente pode falar que é um momento de dor, que é um momento de perda, que é um momento de doença. Nós podemos classificar esses momentos de abalo da estrutura anterior sendo provocado por esses acontecimentos. E o texto Diante da Irritação mostra uma condição da nossa, diante daqueles acontecimentos. E fala de uma emoção. Então, é uma condição que pode, que ativa, que está falando a respeito de uma emoção. Então, aqui é uma situação que nos ativa, que nos evoca uma emoção, e a partir dessa emoção a gente tende a reagir. Então, que emoção é essa? A ira, a raiva, a irritação. Quando a irritação te ameace, recorda o lado bom das criaturas e das situações. A primeira coisa que Emmanuel nos chama a atenção é: nós vamos sentir irritação, nós vamos sentir raiva. Isso é uma emoção, faz parte do nosso repertório. Então, nós sentimos alegria, sentimos tristeza, a raiva, o medo. E os estudiosos da emoção, da inteligência emocional, eles explicam que a fonte da emoção é uma só. É como se houvesse uma torneira na qual a gente abre e ali saem as emoções. O que eu estou querendo dizer é que se eu não quero sentir raiva e eu fecho essa torneira para não sentir raiva, eu estou fechando também para as outras emoções. Então, toda vez que a gente busca bloquear uma emoção, nós estamos fazendo isso com todas elas. Por isso que é importante a gente entender as emoções e não classificar como emoção boa ou emoção ruim, aquilo que a gente pode sentir, aquilo que a gente não pode sentir, aquilo que a gente tem que reprimir e aquilo que a gente tem que dar vazão, porque não se trata de tentar controlar a emoção. Isso é inevitável, nós vamos sentir. Acontece que o que a gente pode tentar fazer é regular essa emoção através do pensamento. Então, ele fala, diante de uma situação que te ameace, te provoque, ela te faça sentir a raiva,
e que essa raiva vai, né, poder ocasionar aí uma ação ou uma reação, porque é diferente. Quando eu reajo, eu não penso, eu simplesmente dou vazão para aquela emoção. E a ação recorda o lado bom, pensa, reflete, lembra, eu estou acionando a inteligência. Então, a inteligência emocional, eu começo a usar a inteligência, que também é recurso nosso, assim como as emoções, para poder regular aquela emoção. Como é que ele sugere que nós regulemos a ira, a raiva? Lembrando dos momentos bons, ou então do lado bom, ou seja, todas as pessoas e todas as situações têm um lado bom, um lado em que vale a pena. Então, diante de uma emoção, a proposta é que a gente pense, olhe para aquela pessoa e olhe para aquela situação, tente compreender o que está acontecendo ali. Disso aqui se desdobra um monte de coisa, principalmente o exercício da empatia, que é uma habilidade socioemocional. Então, a gente desenvolve a empatia. Eu posso olhar para os acontecimentos, olhar para a pessoa e falei, puxa, aquela pessoa ali, ela está fazendo isso comigo, ela está me criticando, ela está gritando comigo, ela está fazendo uma coisa que me irrita. Eu me sinto irritado com aquilo que ela faz. Não é que aquela pessoa, né, ela está fazendo para me irritar, porque a intenção dela pode ser outra, a gente não sabe das intenções das pessoas. Para a gente conseguir regular, eu posso olhar e atribuir uma intenção boa. Isso é um dos princípios da programação neurolinguística. Entender que pode ter uma intenção boa em tudo que acontece, tudo que as pessoas fazem, falam, em todas as situações, sendo motivadas por uma intenção boa. Então, olha para o lado bom antes de agir. Quantos pontos satisfatórios estarão na outra face das motivações infelizes? Então, existem situações, né, motivações infelizes, estamos falando das intenções. Existem sim pessoas cujas intenções não são boas, são infelizes. Mas qual a outra face? Quais pontos que tem ali satisfatório? Então, nós temos que buscar a outra face. Veja que o exercício é nosso. E isso tudo vai ocorrer a partir do autoconhecimento. Quando eu estou consciente de quem sou, a que propósito, né, eu vim, então eu sou um espírito, filho de Deus, imortal, estou aqui numa passagem de evolução, vivendo entre iguais, espíritos também imperfeitos nessa jornada evolutiva. Todos vamos errar, nem todos nós temos boas motivações, mas podemos entender que se estamos aqui é para um propósito bom, porque Deus nos colocou aqui para um propósito maior, propósito de nos transformarmos. Às vezes as pessoas não conseguem, mas nós estamos aqui para isso. Então eu posso fazer esse exercício, o processo é todo meu, ou seja, o processo é individual. Cada um vai fazer aquilo que lhe compete, aquilo que consegue. Se cada um olhar a situação ou as pessoas pelo lado bom, positivo, das boas intenções, a coisa muda de figura.
Nós não vamos ficar numa posição de reclamar, de revidar o mal com o mal. Nós vamos começar a entender Jesus, compreender suas mensagens e praticá-las. Realmente, obstáculos terão aparecido. Sempre teremos obstáculos na nossa vida. Nós vamos ter pedras e espinhos no caminho. Nós vamos ter dificuldades, porque sem dificuldades nós não avançamos. Essa é a realidade. Sem desafios nós vamos ficar acomodados. É difícil alguém que está numa posição confortável falar, não, eu preciso sair desse meu conforto e fazer alguma coisa. Não, se a gente está confortável, está se sentindo seguro, está tudo bem, na vida a gente tende a manter, né, esse status. É uma busca de homeostase, é uma busca assim, de manter esse estado de bem-estar. Nós procuramos isso, nós tendemos a essa busca à felicidade, porque ela está reservada para nós. Então nós buscamos a felicidade. Então ela não existe nesse estado permanente. Nós vamos ter dias mais tranquilos, vamos ter dias mais desafiadores, difíceis. Por quê? Porque nós precisamos aprender a fazer diferente. Nós precisamos buscar novos recursos. Nós precisamos nos movimentar. A vida é essa dinâmica. Então, nós vamos encarar obstáculos induzindo-te a desconforto. Sentindo esse desconforto, nós vamos buscar o conforto. Então, nós vamos ser instigados ali a essa busca. Entretanto, quem dominará qualquer aprendizado sem os testes precisos? Ele faz essa pergunta do tipo, como é que você vai dominar qualquer conhecimento se você não colocar esse conhecimento à prova? E a gente lembra do modelo da escola, né? O modelo da escola de prova. A gente não precisa fazer essa prova de papel e caneta e de colocar ali as respostas para as perguntas. Nós podemos ser testados de inúmeras formas. Então, eu posso dar uma aula, explicar aquilo que eu acabei de estudar, como eu estou fazendo aqui, eu estou lendo o texto e estou discutindo. Eu posso fazer essa interpretação, uma análise crítica. Mais do que isso, saindo do âmbito do conhecimento, do racional, eu posso vivenciar. Então eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou ajudar o outro, eu vou oferecer o que eu tenho de melhor em termos de carinho, de atenção, de escuta. De escuta. Eu faço parte de um grupo de educadores parentais e nós temos um momento, uma vez por mês, em que nos reunimos para falarmos das nossas dificuldades. E uma dar apoio para a outra. E agora estamos aprofundando nisso e criando duplas de suporte. Uma dá suporte para a outra. Ao invés de esperar uma vez por mês esse encontro, nós vamos dar suporte a qualquer momento. Se eu precisar falar com alguém que eu estou passando por uma dificuldade, eu vou procurar uma pessoa. E ela vai ali estar à minha disposição. É claro que respeitando os horários e tal, que a gente trabalha, mas enfim, é saber que temos alguém que pode nos ouvir com empatia, com acolhimento, sem julgamento. Nós vamos falar aqui. Nos nossos próximos encontros, nós vamos falar do julgamento. Esse é um tema que está surgindo muito nas minhas reflexões, porque a gente precisa entender que no momento de crise, se esse momento não surge por conta dos julgamentos ou se nós não conseguimos superar crises, nós não conseguimos olhar
para o lado bom das criaturas, porque nós continuamos presos a julgamentos com a expectativa de que as coisas têm que ser do jeito que a gente quer. E aí a gente sofre, continua em crise. Então vamos lá. Nós vamos precisar passar por situações para colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Então, forçoso é considerar que ninguém com espírito de responsabilidade conseguirá facear empeços com despreocupações, mas também não precisa perder a serenidade a fim de superá-los. Então, veja que ele fala espírito de responsabilidade. Nos chama a atenção Emmanuel, e é muito importante que a gente tenha atenção para essa palavra, a responsabilidade, porque nós somos responsáveis por tudo. Tudo. Ponto final. Nós somos responsáveis por tudo que fazemos, pensamos, sentimos. Nós somos responsáveis por tudo que diz respeito à nossa vida. Somos espíritos, pensamos, sentimos. Isso faz parte da essência, né, do espírito. Ele é o ser que pensa, ele é o ser que sente. E nós, espíritos, a partir do que sentimos e pensamos, tomamos decisões. Fazemos escolhas o tempo todo. Nós precisamos ter consciência de que este processo é de nossa responsabilidade. Então, nós vamos responder responsabilidade, né? Eu sou capaz de responder por aquilo que eu faço. Eu estou dando a minha assinatura. Meu pensamento, ele tem a minha assinatura. Meus sentimentos, ele tem a minha assinatura, a minha identidade. Ele fala de mim. E aquilo volta para mim. O que é que você fez? O que é que você está pensando? O que você está fazendo consigo mesmo e com o outro? Nós vamos ter que olhar, facear, estar de cara a cara com as dificuldades. E ele fala que não é sem preocupação. Nós vamos ter que facear as dificuldades e é justo que a gente sinta preocupação, sinta, né, indecisão. O que eu faço nessa situação? Uma angústia. A gente sente angústia diante do desconhecido e tem que tomar decisão. Vou para aqui, vou para ali. Então, não é esperado que a gente fique, tá tudo bem. Não. Nós podemos sentir. O que a gente faz com aquilo que a gente sente é que é importante. Que a gente tenha consciência para poder direcionar as nossas ações. Ele fala, não perca a sua serenidade. Vai estar de frente a frente com as dificuldades. Vai estar de frente a frente com os desafios, com os problemas de qualquer espécie. Mas não perca a serenidade. Porque se a gente perde, nós não vamos conseguir superar. Se a gente fica desesperado, a gente fica... Isso é outra passagem de Paulo de Tarso, né? Que ele nos alerta para isso. Nós vamos facear os problemas, mas não precisamos ficar desesperados. Porque com isso a gente não pensa. E isso ocorre realmente, né? O que a gente vai chamar de estresse. O estresse, ele aciona uma série de sistemas, né, no nosso cérebro, no nosso corpo. E, né, para resumir, nós temos um cérebro que, quando a gente estuda o cérebro na palma da mão, nós temos aqui, deixa eu apoiar o livro, seria o tronco cerebral, essa parte aqui.
nós temos a parte superior do cérebro, né? Então, nós temos aqui córtex pré-frontal, aqui, ó, parte do cérebro, e aqui por dentro nós temos sistema límbico das emoções. Então, nosso cérebro seria assim, numa expressão aqui, que a gente fala, o cérebro na palma da mão. Só para explicar assim, de uma forma bem fácil. Então, tronco, aqui, que é a parte de dentro, tem a amígdala cerebral e o córtex, que reveste, né? Aqui estão as funções executivas. Essa parte aqui da frente, que a gente, né, toca aqui, é que ela é responsável. Então, você está falando de cérebro, Márcia, não está falando do espírito, porque é o seguinte: o espírito está aqui encarnado, então ele habita esse corpo como um instrumento para poder se manifestar no mundo. Se eu nasço sem mãos, se eu nasço sem pernas, por mais que eu queira mexer com as coisas, que eu queira andar, eu não tenho o instrumento capacitado para se manifestar nesse aspecto. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o cérebro é um instrumento, a parte do corpo, e ele está em desenvolvimento até os 24 anos. O que significa que ele limita a expressão do espírito? À medida que o cérebro vai se desenvolvendo, ele vai permitindo que o espírito possa se manifestar de outra forma. Isso dá tempo, então a infância, que a gente já discutiu aqui, é muito importante, dá tempo para que o espírito possa sofrer as influências do meio, então da família, da cultura e tal, e ser educado, receber valores, receber, né, conhecimento. Nesse momento está muito flexível, muito receptivo. Então, por isso que o cérebro ele vai só completar o desenvolvimento aos 24 anos. Esse processo todo é que é uma fase muito importante de aprendizado para o espírito, para ele se transformar. Não é que depois ele não faça mais, mas fica mais difícil. A gente vai precisar de mais abalos. Se nós cuidarmos, e esse mês de agosto é um mês da campanha da primeira infância, se nós entendermos que o futuro do adulto está no cuidado da primeira infância, dos 0 aos 6 principalmente, né, que é a primeira infância, a infância toda é de 0 a 12, que significa que nós vamos ter adultos mais saudáveis, física e mentalmente, se nós cuidarmos das crianças, da infância. Uma infância sem violência é um cérebro saudável que se desenvolve. Violência em todos os aspectos. Uma criança que se alimenta bem, que dorme bem, é uma criança que é bem cuidada, ela se sente amada e protegida. Um bebezinho que dorme a noite toda é um bebezinho que se sente protegido, seguro, amado. Ele está com as necessidades dele sendo satisfeitas. O sono é um indicador importante. O bebê que tem dificuldade para dormir, ele está nos comunicando alguma coisa. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que nós vamos conseguir pensar, né, direitinho quando nossas emoções estão bem, né? Nós estamos tranquilos, nós vamos conseguir pensar, nós vamos conseguir estudar, nós vamos conseguir aprender, nós vamos conseguir ter uma relação de empatia, porque nós vamos estar no mundo prestando atenção nas coisas. Agora, se eu fico numa crise, se eu fico com medo, se eu fico com raiva,
eu disparo essa área do cérebro, que as emoções estão no sistema límbico aqui representadas, né? Nesse sistema que se ativa. Então, o espírito ativa essa área quando ele está nesse estado intenso de irritação, de medo, e ele vai disparando, essa área vai disparando hormônios que vão gerando um estresse. Quando isso acontece, desconecta a parte frontal, que é a parte das funções executivas que eu falei do pensamento. Quando a gente está com raiva, a gente tende a desconectar e não pensar direito. Então, quando a gente pensa, começamos a regular. As duas partes, elas precisam, inteligência emocional, elas precisam funcionar de forma integrada. Quando eu estou muito preocupado, muito ansioso, eu não consigo pensar direito. E não consegue mesmo porque existe esse processo no nosso cérebro. Então, nos momentos de crise, diz Emmanuel, acalma-te e faze o melhor ao teu alcance. Ele não está falando para a gente fazer, né, pedindo para a gente fazer a perfeição. Né? Ele não está pedindo para que a gente não erre, ele está dizendo para a gente se acalmar. Então, busque recursos que te acalmem. Vai para um canto, aquele cantinho, qualquer cantinho na casa que você possa ficar alguns minutos em silêncio, em oração. Ele vai falar mais adiante aqui da importância da oração. Que você tenha um livro como esse, para você ler uma página. Simplesmente, para você sentar e beber um copo d'água. Mas um momento que você tira ali uns 10 minutinhos, 5, tempinho que você precisar para respirar fundo, para pedir ajuda para Deus, para os amigos espirituais, para você sentir que está amparado. Isso é fé, isso é o exercício da nossa fé. Nós estamos amparados. O que está nos acontecendo, então naquela hora, deixa eu recorrer aqui aos meus amigos que vão me guiar, vão me inspirar, porque se eu fico nervoso, não é não pensar direito. A gente não consegue captar a ajuda dos bons amigos. O socorro da espiritualidade, por mais que eles estejam ali tentando nos inspirar, a gente não entra na sintonia desses amigos. Então não recebe. Né? Por isso que ele fala aqui, vamos seguir. Irritação é sempre uma parcela de caminho a mais na direção da cólera. A cólera é uma explosão de agentes destrutivos, aniquilando os melhores valores da vida. Então, se a gente dá margem para irritação, dá margem para raiva, dá margem, é um caminho para outras drogas mais pesadas que a gente fala, né? É uma explosão. A gente detona uma bomba. E aí a coisa fica mais difícil. Porque acaba destruindo os melhores valores da vida. Então, se nós temos a família como um valor, aquilo que é importante, se eu estou com raiva e eu fico atacando, brigando com os meus familiares, daqui a pouco eu não tenho mais família, não tenho mais as pessoas, não tenho mais os amigos, perco o trabalho, fico doente, a coisa vai. Se o meu valor é saúde, se eu fico com raiva, daqui a pouco eu estou doente, eu perco esse valor, eu destruo, eu causo um caos dentro de mim, do meu sistema aqui, das minhas células, porque
pensamento age sobre o corpo, o espírito age sobre a matéria, age sobre o cérebro. A gente pensa, emite uma energia, o espírito pensa, sente, emite essa vibração, essa energia, que é captada pelo corpo. O corpo, ao receber esses impulsos energéticos, ele desencadeia um monte de reação. Então, o espírito pensa e age na matéria. Se eu, dependendo do que eu estiver pensando, se eu quero me curar, eu posso me curar, posso ir para o caminho da cura, da recuperação, da paz, da serenidade. Eu posso também ir para o caminho da destruição, de criação de doenças, desde ordem mental, então transtornos mentais, de ansiedade, depressão, até doenças que vão destruindo as células do corpo. Quando os problemas se acumulem, refugia-te na prece. Mesmo que seja por instante, agradecendo à divina providência os bens que já possuis. Então, de novo, ele enfatiza, mesmo que seja por uns instantes. Vai lá, se refugia. Lembra de Deus, lembra que Ele ama, que a crise, é duro a gente dizer isso, mas faz parte da autorresponsabilização. E eu falei essa importância de nós assumirmos a responsabilidade. Significa que se nós estamos passando por uma crise, fomos nós que a criamos, não foi Deus. Deus está movendo recursos inúmeros para o nosso bem-estar, porque Ele nos ama. E tamanha é a misericórdia que aquilo que nós criamos para nós, em termos de abalo, de crise, de dor, de doença, sofrimento, é o mínimo, porque Deus está amparando. Então, refugia-te na prece. Não dê vazão para a sua irritação. Não dê vazão, sinta. Ninguém está proibido de sentir. Isso faz parte da nossa natureza humana. Sinta. Estou sentindo raiva. O que eu faço com isso? Refugia-te, vai para um canto, ora, pergunta a si mesmo o que está acontecendo, o que eu posso fazer. Se eu não sabe, Deus, me ajuda, me faça encontrar aqui a resposta, a melhor forma de agir nesse momento. Não haja no impulso da raiva. Sinta a raiva, identifique, nomeie. Estou com raiva, estou irritado, estou indignado, Sinta, nomeie. Quando a gente vai nomeando as emoções, nós vamos dando aqueles contornos. Ela não é mais tudo, ela é aquilo ali. Nós limitamos, damos continência, já falei disso. Então ela não se torna tudo na nossa vida. A criança pequena, que ela não tem essa capacidade de regular, ela não tem essa capacidade ainda, é tudo. Ela fica tomada, então ela precisa do adulto para fazer isso. Ah, você está sentindo raiva agora, né? Eu entendo, porque aconteceu tal coisa e você está sentindo raiva. Ninguém é responsável pelas nossas emoções. Ninguém me deixa com raiva. Fulano está me deixando com raiva, fulano está me irritando. Ninguém faz o outro. Ninguém tem esse poder de controlar as nossas emoções. Nós não temos. Agora, quando a gente pensa dessa forma, a gente está dando o controle da nossa vida na mão dos outros.
A gente está deixando o outro fazer e nos irritar. Então, não. O que o outro fez, eu avalio e eu decido se eu vou agir com raiva, se eu vou eu posso sentir outras coisas, posso sentir medo, posso sentir até indiferença, O que é que eu estou sentindo? Eu vou nomear, eu vou perceber e eu vou conduzir, porque a vida me pertence, é minha. Então, isso é para cada um de nós. Na oração encontrarás de novo a tranquilidade necessária para rearticular as próprias forças, prosseguir na construção do bem e ficar firme. Quer ficar firme? Quer prosseguir construindo bem? Encontra Deus na tua prece. Deixa Jesus guiar a tua vida. E vai buscando entender o que te faz ficar irritado. Que situações, que contexto, que pessoas da sua convivência, enfim. O que acontece com a sua vida? O que acontece na minha vida? Porque é isso que a gente tem que fazer. Autoconhecimento não é ficar olhando a vida do outro. Nós vamos falar quando falarmos de julgamento. É olhar para a própria vida. O que está acontecendo na minha vida? O que eu quero para mim? Se eu quero ser feliz, se eu quero ter saúde, quais são os valores que me guiam? E eu vivo em conformidade com os meus valores? Ou eu só acho que eu tenho valores, mas eu não vivo em acordo com eles? Eu gosto muito de pensar que autoconhecimento é esse encontro com Deus, com essa essência divina que há em nós. E também é importante pensar que o exercício da fé está atrelado a esse autoconhecimento. O exercício da fé é ser fiel a quem somos, ser fiel a Deus que há em nós. Se estamos aqui com o propósito de evoluir, de fazermos o bem, eu tenho que saber colocar os valores certos, né? E viver de acordo. Então, esse viver de acordo eu quero seguir como o grande mestre ensinou, Jesus. Existem outros grandes mestres, mas o maior que esteve entre nós foi Jesus. Então vamos lá. O que ele falou é universal. Ele diz das leis divinas que há na nossa consciência. Então não se trata de uma religião. Se trata de viver. Viver o Evangelho, viver a boa nova que ele nos trouxe, viver o amor. Quando a gente se diz cristão, é exatamente isso, é viver esse amor, viver os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então esse é o caminho, é um passo. Como que eu faço para viver? É por aí, começa percebendo o que você pensa e o que você sente. Começa a dar nomes para isso. Começa a se refugiar num canto para alguns instantes de oração. Começa a perceber o que acontece com a sua vida para que você sinta tais coisas. Esses são os primeiros passos de autoconhecimento, ou seja, para conhecer, ser filho de Deus. Falando em Filho de Deus, Deus nosso Pai, e hoje eu estou gravando, que é domingo, Dia dos Pais, dia 13 de agosto. Então eu faço votos que todos os pais, todos aqueles que se dedicam a essa grande missão, que é educar, então, cuidar
da vida, garantir a vida de crianças, né, dos filhos, mas também a missão de educá-los, conduzindo esses espíritos para Deus. Um ótimo domingo para todos, excelente semana, Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.